Fala galera, Tosa na área, beleza? Minha coluna de jogada 10 de pós-jogo de Flamengo 0, Cruzeiro 0 começa agora. Flamengo empata com o Cruzeiro em casa num jogo ruim como um todo, tanto do Flamengo quanto do próprio Cruzeiro, que veio fazer tudo menos jogar bola. Ainda teve a ajuda, entre aspas, num árbitro que praticamente. O árbitro praticou o antijogo, assim. Eu já vou iniciar reclamando do Abel, acho ele é contra o futebol, assim, a sensação que me dá é que é um juiz que não quer que o jogo aconteça, é picota o tempo todo, é um árbitro que parece que quer aparecer mais do que os jogadores, demorou, sabe, enfim, é, enervou jogador, enervou torcida, sabe, os critérios completamente desconexos. A mesma falta de um lado não era no outro, uma falta que ele dava cartão para um, a mesma do outro lado não era. E aí não tô dizendo nem que ajudou um ou outro, ajudou o Cruzeiro, ajudou o Flamengo, ele é ruim, ele é muito ruim. E pro estilo de jogo do Flamengo, a forma dele apitar condiciona o time. Não tem intensidade no jogo, não tem, enfim. Mas isso também não é desculpa. O Flamengo fez um jogo, na minha opinião, ruim. E o Cruzeiro veio para não jogar bola, tudo menos jogar bola. Não jogou, fez falta, foi físico, quase não atacou. Teve alguns momentos só na partida, alguns até mais perigosos que os nossos. O chute do menino canhoto lá, o Matheus, teve algumas, assim. Mas o momento em que o Cruzeiro conseguia sair com a bola, que o Flamengo deu uma caída, mas depois retomou. Mas no geral, vamos ver o. Tô acabando, tô até me adiantando, mas vamos ver o que o Felipinho botou em campo hoje. Botou em campo hoje, ele resolveu manter o Carrascal, que fez 90 minutos contra o Corinthians, e foi o grande nome do jogo. Manteve ele no time titular. E assim saiu o Flamengo. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre, Jorginho, Saúl, Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino e Plata. E assim o Flamengo inicia a partida. Inicia como inicia todos os jogos quando joga em casa. Tentando apertar, tentando amassar. É, Mas o que eu percebi desde o início parecia uma falta de conexão do ataque. Não sei se é assim que é a melhor forma de dizer, mas assim, o Flamengo parecia que estava sem ataque, sabe? Parecia que não tinha, óbvio que não tinha centroavante, que o Pedro não estava, aí faria lá o falso 9, das vezes o Arrascaeta, às vezes o próprio Plata. E o Flamengo rondou ali a área nos primeiros minutos e ficou em cima, mas muito incipiente, assim, né? Time que, de novo, teve é, posse de bola, o Cruzeiro tentando marcar sempre atrás da linha da bola, muito pouco indo à frente, primeiro tempo principalmente, foi bem pouco à frente. O Flamengo acho que teve duas chances já, mais ou menos, que não sei se dá para dizer que é chance clara, assim, de teve uma furada na pequena área, ou não, um pouquinho ali no miolo ali quase da marca do pênalti do Arrascaeta, num bate-rebate. Teve uma jogada, se eu não me engano, do lado esquerdo do Lino com o Alexandre, o cruzamento, depois alguém que eu não lembro, não me recordo, chegou quase a cabecear, chegou um pouquinho atrasado. Mas acho que no geral, o primeiro tempo o Flamengo foi, eu achei abaixo, assim, eu achei que faltava o último passe, o último toque, sabe, assim, o time parecia que estava sem referência no ataque, essa foi a minha impressão. Não sei se ele se botasse o Pedro também mudaria muito, até porque se a ideia dele era tentar cobrir a bola o tempo todo, para o Cruzeiro não sair com essa bola qualificada, talvez a ideia de ter vindo com o Lino, o Plata e o Carrascal fizesse sentido. Mas é fato que o Flamengo não conseguiu evoluir muito, assim. Eu achei a partida de alguns jogadores, principalmente no primeiro tempo, bem ruim, assim. Eu achei o Alexandro meio perdidão, assim, algo que normalmente ele não é. É, Fez, inclusive, falta, tomou cartão, enfim, jogou pendurado o jogo todo. Achei o Arrascaeta um pouco fora, achei... Bom, a gente vai falar sobre jogadores também depois no final, mas, assim, o primeiro tempo do Flamengo eu achei bem abaixo. O Cruzeiro não jogou como era a proposta dele não jogar. Assim, o Cruzeiro veio para não jogar, né? E aí, o segundo tempo, o Flamengo volta, retorna com o mesmo time. O Felipe normalmente não muda no intervalo social, algo muito gritante.
E o Flamengo seguiu tentando, só que aí o Cruzeiro começa a perceber. E aí o Flamengo dá uma. Como é que eu vou dizer? Se bagunça um pouco em campo. E aí o Cruzeiro começa a perceber que de repente consegue sair. Começou a sair, né? Ter saída de bola e tudo mais. É, só que logo aos 6, o Flamengo tem uma chance muito boa. O lado direito, o Arrascaeta fez um cruzamento perfeito na camisa do Samulino. O Samulino acaba errando, mas ela passa muito perto. É, talvez tenha sido a principal jogada do Flamengo no jogo todo, até se bobear. E aí o Flamengo faz sua primeira substituição, sai o Samulino, que jogou, que eu acho que bem abaixo vou falar sobre ele, da nota, entrou o Bruno Henrique, fazendo a mesma função do Samulino ali pelo lado esquerdo. É, mas enfim, o Flamengo seguiu com a mesma tentativa, mas assim, ainda um pouco bagunçado. É, aos 26, o Flamengo tem uma boa chance, outra boa chance, mas também na base meio na bagunça ali, né? O Plata recebeu um passe, só que ele foi. Era entre ele e o goleiro, o Cássio chegou antes. É, e aí o, o Abel fez o que mais fez bem na partida. Aparecer, né? Deu uns cartões malucos, deu um cartão pro Léo Pereira quando não fazia nenhum sentido dar. E aí teve falta de jogadores do Cruzeiro que, no mesmo teor, ele não deu cartão, enfim. Amarelou o Alexandro por uma falta que nem foi falta, amarelou o Carrascal também. É, marcou, mas, sabe, assim, teve uma hora que ele para o jogo, o Flamengo com a bola, ele para o jogo, pega a bola e fica, não sabe para onde vai, e aí demora. Aí, pô, o primeiro tempo, se uma ideia, ele deu 2 minutos de acréscimo, com um monte de parada, parando o jogo o tempo todo, assim, muito perdido. Seu Abel muito perdido, e para mim foi o protagonista do jogo. E aí não adianta, né? A gente vai falar aqui, mas o que acontece é que você acaba condicionando, né? Jogadores vão enervando, enfim. Bom, mas voltando à partida aqui, eu já tô misturando tudo que eu acabei de chegar no Maraca, inclusive. Aos 36, o Flamengo faz mais uma substituição, na verdade, mais duas, né? Sai em Carrascal, Arrascaeta, entra Luiz Araújo e Pedro. Achei que demorou um pouco para botar o Pedro, aos 36. O Flamengo precisando de gol e sem referência no ataque, assim, parecia mesmo sem referência. O juiz aí, no segundo tempo, deu 6 minutos de acréscimo, mas, é, mas assim, nada acontece, né? O jogador do Cruzeiro chegou a ser expulso, se não me engano, o William foi expulso, e aí, de novo, eu acho que ele só expulsou porque não tinha jeito, senão não expulsaria. E ficou um tempão pro William sair de campo, mas muito tempo, assim. Acho que uns 3, 4 minutos só ali, tentando a resenha, e aí não saía de campo, a gente ficava esperando. Enfim, o Flamengo não aproveitou porque não deu tempo, que isso foi 37. O Flamengo ainda teve, enfim, até 51. Mas eu achei um jogo bem fraco do Flamengo, tá? Assim, fraco. E aí, claro, como eu falei, a arbitragem condiciona. Você não tem a dúvida que condiciona, não tem muito o que falar aí. Vamos dar as notas aqui para os jogadores. O Rossi foi bem, assim, o Cruzeiro teve 2 boas chances, um chute do Matheus Pereira e teve também uma outra bola em que ele sai abafando também. Eu achei que foi bem, eu vou dar aí 8. Varela errou todos os cruzamentos que tentou, todos os cruzamentos, assim. Ou ele batia no jogador, ele cruzava baixo, ele cruzava muito alto, assim, tava muito fora de prumo. Léo Ortiz e Léo Pereira, ok. Eu não dei a nota do Varela, vou dar 6 pro Varela. Léo Ortiz e Léo Pereira, a zaga nota 8, 8,5. Não foi vazada, não teve. Na verdade, teve uma questão lá que o Ortiz conseguiu tirar, mas assim, o Cruzeiro atacou muito pouco, mais no segundo tempo, um momento que ele achou que o Flamengo estava meio perdidão, mas ainda assim o Felipe logo depois se rearrumou e o Flamengo voltou a dominar, mas enfim. Então, assim, a zaga eu vou dar 8 para cada um deles, né? O Alexandre achei abaixo, o normal dele não é esse, é um jogador que é muito regular e hoje errou bastante. Vai ganhar aqui seus 6.
Jorginho, achei também abaixo, mas aí voltando de contusão e tudo, mas achei um pouco abaixo, mesmo comandando o time, você vê que ele falava, tentava e tudo, mas abaixo ainda, né? Não é o Jorginho que a gente conhece. Vou dar 7 para ele. E aí abaixo do 7 é porque normalmente eu dou 8, 8,5, né? Todos os jogos é assim. O Saul hoje achei mesmo nível de atuação. Eu vou dar aqui 8,5 pro Saul, mesmo nível de atuação, ajudando muito nesse meio-campo. O Arrasca, cara, eu achei o Arrasca abaixo hoje, é, achei assim, tentando, mas escolhendo errado, furou uma bola quase na pequena área. Vou dar aqui 6,5. O Carrascal, assim, muita vontade, mas eu achei um pouco também. Achei que ele lá preso do lado direito não é bom, né? Assim, ele tem que ser como fez contra o Corinthians ali, né? Que jogando ali quase atrás do Arrascaeta ali, né? Como um meio, o Arrascaeta meio de centroavante, né? De centroavante de falso 9. Deu mais certo, mas hoje eu achei 7, vou dar 7, mas assim, achei, né, lindo pra mim. Talvez a pior partida dele no Flamengo, errou tudo que tentou, a torcida chegou a ensaiar vaia, aí ele tentava alguma coisa, errava, e assim. E aí eu não sei se isso pode atrapalhar até o mental dele. Espero que o Flamengo se ligue e não deixe só afetar, assim, mas errou muito, muito hoje. Vai ganhar 6. O Platita, cara, Platita eu achei que entrou muito mal na partida nova, assim, eu achei que já tinha entrado mais ou menos no jogo contra o Corinthians, quando ele entra no segundo tempo. Hoje ele entra desde o início. E achei muito fora de prumo também, tava errando os botes, umas coisas assim que às vezes pareciam displicente, assim. Você viu o Jorginho apontando para ele, falando para e tal, ele se ligando, tentando. Vai ganhar 6,5. E os demais eu não vou dar nota porque jogaram pouco tempo. Mas assim, eu achei ruim o jogo, sabe? O Flamengo, não vou dizer que o Flamengo perdeu 2 pontos, porque jogou mal e a arbitragem não ajudou, e o Cruzeiro veio para não jogar. Tanto que depois que o Willian é expulso, não tem mais futebol. Aí cai para lá, cai para cá, bico lá para longe, aí tenta, sabe? Aí começa. Começa. Fura a bola, né? Como diz o meu querido falso 9, e aí o Flamengo não joga mais, não tem mais jogo. Daí ele é expulso, se não me engano, aos 39, o Willian, e o Flamengo teve 6 minutos de acréscimo, não teve mais jogo. Nenhuma chance, na verdade teve uma chance, que era um escanteio, uma falta que o Luiz Araújo bate na mão do Cássio, enfim. Então, assim, o Flamengo agora, com essa perda de pontos, praticamente se iguala ao Palmeiras. Se o Flamengo ganhar o jogo atrasado e o Palmeiras ganhar o jogo atrasado, ficam igualados em número de pontos. O jogo fica igualado em número de pontos, e o Palmeiras, parece que por um critério, estaria na frente. Mas o Palmeiras vai ter jogo pesado também. O Flamengo também vai ter. Pega o Bahia agora domingo. Mesmo Bahia com muitos desfalques. É um jogo num gramado horroroso. Vai ter que se reinventar para continuar a estar ali em cima na tabela, né? O próprio Palmeiras tem o jogo contra o Flamengo, né? O jogo confronto direto, quanto o próprio Palmeiras vai jogar com o Cruzeiro também. Então, há a possibilidade também de perder pontos. Beleza? É isso. Minha coluna de jogada 10 de pós-jogo é essa. Espero que vocês tenham gostado. Até o pós-jogo de Bahia e Flamengo. Flamengo e Bahia na Fonte Nova no domingo. Beleza, gente? É isso. Um abraço.